O que acontece quando um líder mundial tenta equilibrar a ameaça de um regime que financia o terrorismo com o risco de desestabilizar uma região inteira? Essa é a corda bamba em que Trump se encontra em relação ao Irã, conforme relatado pela Gazeta do Povo. De um lado, ele enfrenta a pressão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que planejava eliminar o líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Do outro, Trump teme repetir os desastres da Líbia e do Iraque, onde intervenções levaram ao caos. Como ele vem lidando com essa tensão? Vamos mergulhar nessa complexa decisão. Você já ouviu falar do fator Gaddafi? Adão e Eva, no paraíso. Pode comer, ela falou que não tem nenhum problema. A informação confiável é decisiva. Sensuk, pesquisas de opinião. Segundo a Gazeta do Povo, esse é o pesadelo que assombra Trump. O risco de que a queda do regime iraniano desencadeie anarquia, como aconteceu na Líbia. Em 2003, Gaddafi abandonou seu programa nuclear sob pressão ocidental. Mas em 2011, durante a Primavera Árabe, foi deposto e assassinado com apoio da OTAN, conforme relatado pelo New York Post em 19 de junho. E qual foi o resultado? Uma Líbia mergulhada em caos, com milícias rivais, grupos extremistas como o Estado Islâmico, mercados de escravos e colapso na produção de petróleo. O Daily Mail, em 20 de junho, afirmou que a morte do embaixador americano em Benghazi, em 2012, foi um marco dessa instabilidade. Além da Líbia, também tem o caso do Iraque. A invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003 derrubou Saddam Hussein, mas abriu as portas para violência sectária, insurgências e o surgimento de grupos terroristas. Milhares de soldados americanos perderam a vida e o país ainda enfrenta instabilidade, o que foi descrito pelo Daily Mail em 20 de junho. Por que esses exemplos preocupam tanto Trump? Por que Trump, sabendo que o Irã patrocina o terrorismo, hesita em apoiar uma mudança de regime? A Gazeta do Povo destaca que, após ataques limitados dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas em 22 de junho, Trump sinalizou não querer derrubar Khamenei. Em uma postagem no Truth Social, ele usou a sigla MIGA, Faça o Irã Grande Novamente, sugerindo apoio a mudanças internas, mas sem endossar uma intervenção direta. Qual a razão dessa sua postura? Ele acredita que a diplomacia pode evitar um colapso maior, como relatado pelo New York Times em 17 de junho. Mas nem todos concordam com essa cautela. Quem está mais pressionando Trump? Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que vê o programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial. Em uma entrevista à ABC News, de 16 de junho, Netanyahu defendeu que eliminar Khamenei acabaria com o conflito, acusando o regime iraniano de financiar terrorismo como ataques aos campos de petróleo sauditas e espalhar subversão no Oriente Médio. Segundo o Washington Post, em 26 de junho, Netanyahu já planejava atacar o Irã desde 2024, tentando convencer Trump a apoiar ações militares contra instalações como Fordow e Natanz. Mas como Trump respondeu a essa pressão? Inicialmente, ele resistiu. Segundo a publicação da BBC, em 15 de junho, Trump rejeitou um plano israelense para assassinar Khamenei, alertando que isso poderia escalar o conflito. Ele preferiu negociações, enviando seu representante Steve Witkoff para conversas em Genebra, como relatado pelo New York Post 19 de junho. Mas a pressão de Netanyahu surtiu efeito. O New York Times, em 17 de junho,
revelou que, após uma ligação 7 dias antes, onde Netanyahu detalhou planos militares com forças já no Irã, Trump ficou impressionado e disse a assessores: "Acho que podemos ter que ajudá-lo." E o que Israel fez? Não esperou. Em 21 de junho, a Reuters informou que Netanyahu, junto com o ministro da Defesa, Israel Katz, e o chefe militar, Eyal Zamir, avisou que Israel poderia agir sozinho, sem esperar as 2 semanas propostas por Trump, para negociações. De fato, Israel intensificou ataques, matando centenas de militantes e um cientista nuclear iraniano, segundo o Guardian Daily Mail relatou em 20 de junho. O mesmo Guardian, em 24 de junho, publicou que Trump, por sua vez, chegou a ordenar que Israel reduzisse os bombardeios, mostrando tensões na relação. Por que preservar um regime que financia o terrorismo? À primeira vista, a posição de Trump parece paradoxal. O Irã é conhecido por apoiar grupos como o Hezbollah e o Hamas, que atacam alvos no Oriente Médio, e por sua repressão interna, com censura, prisões arbitrárias e violações de direitos humanos. Como justificar manter Khamenei no poder? A resposta está nos cálculos de Trump. Ele teme que uma ruptura abrupta no Irã crie um vácuo de poder, permitindo a ascensão de líderes ainda mais radicais ou grupos extremistas, como ocorreu em Líbia e Iraque. Pelo menos essa foi a conclusão do Daily Mail em 20 de junho. Mas será que essa cautela é suficiente? Críticos, citados pela Al Jazeera, 18 de junho, argumentam que a política de máxima pressão de Trump, combinada com sua relutância em mudar o regime, pode paradoxalmente aumentar a instabilidade. Israel, por sua vez, teme que negociações resultem em um acordo fraco, permitindo que o Irã desenvolva armas nucleares no futuro, é o que disse o Washington Post em 23 de junho. Como navegar entre esses extremos? Trump está em uma corda bamba. De um lado, a pressão de Netanyahu e a ameaça nuclear iraniana exigem ações firmes. Do outro, os fantasmas da Líbia e do Iraque o alertam sobre os riscos de uma intervenção mal planejada. Segundo a Time, em 22 de junho, Netanyahu conseguiu influenciar Trump a apoiar ataques limitados após a frustração das negociações. Mas Trump ainda busca evitar uma guerra total. Será que ele conseguirá esse equilíbrio? O Atlantic Council, ainda em 30 de abril, apontava que o Irã, traumatizado pelo destino de Gaddafi, desconfia de garantias ocidentais, o que complica as negociações. A Gazeta do Povo destaca que Trump tenta conter o terrorismo iraniano sem desencadear um colapso que poderia incendiar o Oriente Médio. Cada passo é arriscado, e o mundo observa enquanto Trump tenta manter o equilíbrio nessa corda bamba, onde um erro ou um fator fortuito qualquer pode ter consequências devastadoras. O que o futuro reserva para o Irã, os Estados Unidos, Israel e, em última instância, ao mundo? Trump enfrenta um desafio monumental: conter o regime que espalha terrorismo enquanto evita um caos regional. A pressão de Netanyahu, a história da Líbia e do Iraque e a complexidade do Oriente Médio tornam cada decisão crítica. Por enquanto, Trump caminha com cautela, mas a corda bamba continua tremendo. Só o tempo dirá se ele encontrará o equilíbrio ou se o peso das pressões e acontecimentos fora do seu alcance levarão a uma completa deflagração do Oriente Médio. O que você faria se estivesse na pele de Trump? Deixe aqui o seu comentário. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos e nos seus grupos. Nós agradecemos a sua atenção.